minha relação com os Papas, ao contrário dos meus colegas que falaram anteriormente, até agora, foi ter apanhado uma tareia ali dos seguranças do Papa João Paulo II no Parque Eduardo VII, quando ele veio cá em 1981, 82, e ter estado no CCB com o Papa Bento XVI, assim, a 20 metros dele, e o resto é o que leio nos jornais, portanto eu não tenho a mesma possibilidade que a Áurea e o Otávio têm. E para mim, a primeira coisa que há a dizer é que o facto da revista Rolling Stone ter dito que o Papa é cool e o facto dos jornais gostarem todos tanto do Papa, isto cool em português quer dizer porreiro, não é? O Papa é um tipo porreiro. O que é que isto quer dizer? E pode-se buscar justificações muito complexas, algumas que até pareçam inteligentes e outras ininteligíveis, mas eu faria uma coisa muito simples. Se eu fizer um repositório dos Papas que eu conheci na minha vida, eu mal me lembro de João XXIII, que ele iniciou o Vaticano II, mas faleceu, ainda era muito novo. Recordo bem Paulo VI e o facto de ele ter recebido, por exemplo, os movimentos de libertação, os líderes dos movimentos de libertação, que em Portugal se consideravam terroristas, e disso ter tido uma importância para alguns católicos que achavam o ar irrespirável cá em Portugal, e portanto isso seria uma ação considerada cool. Mas depois veio João Paulo I, que praticamente não teve ação, João Paulo II, que eu acho que toda a humanidade tem que lhe agradecer o facto dele nos ter dito, e sobretudo ter dito aos da terra dele, do leste europeu, não tenham medo, reforçou muito e repetiu muito estas palavras de Jesus, não tenham medo, não tenham medo. E ele nunca foi considerado cool, porque havia Guerra Fria, portanto ele não era cool, ele era reacionário, era um tipo execrável, o João Paulo II, como se lembram. Os árbitros da imprensa e de certa esquerda decretaram logo que há. Mas se houve uma pessoa que libertou outras pessoas, ou que ajudou a libertar outras pessoas de julgos totalitários, esse homem foi João Paulo II. Não foi o único, naturalmente, mas foi outro. Depois veio Bento XVI. Bento XVI foi logo considerado um tipo absolutamente fora de qualquer classificação pela imprensa. Era o pastor alemão, era o maior reacionário do mundo, tinha combatido a teologia da libertação, amando João Paulo II, que já de si era um tipo perfeitamente fora de qualquer... E, no entanto, Ratzinger, que não era cool, a imprensa não gostava dele, eu acho que era porque ninguém o entendia, porque Ratzinger, mesmo que nunca tivesse passado de sacerdote, seria sempre um dos maiores filósofos e teólogos do século XX. Mas o problema, e aqui já foi dito, penso que a Áurea já disse isso, é que para a maior parte da imprensa, se lhe perguntarem se pode haver crença baseada na razão, eles riem-se, porque não vão mais longe do que a oposição entre criacionismo e darwinismo. Não sabem nada, quer dizer, não fazem a menor ideia do que é, não fazem a menor ideia do que é que se discute. E, portanto, eu nunca me esqueço da cara de espanto de alguns colegas meus quando eu lhe digo que o Copérnico e o Galileu eram homens da Igreja. Porque eles não acreditam, mas como é que o Copérnico era cônego? Como é que o Copérnico era cônego? O Copérnico, a visão simples da história é o Copérnico. Era um tipo que era contra a Igreja, conspirava e tal, e depois vieram de lá uns tipos, quiseram queimá-lo, mas ele lá conseguiu aguentar a tese até quase morrer, e depois lá a publicou, e depois a Igreja ficou furiosa com ele, e depois quis matar também o Galileu e tal, pelo meio, de facto, queimou o Giordano Bruno, isso é verdade. Mas, quer dizer, não vai muito além desta simplificação extraordinária. O mundo para os média, no geral, divide-se em dois, que é o lado certo, que é o lado da história, o determinismo histórico marxista, e o lado errado, que é o da crença ou do obscurantismo, que eles acreditam ter saído, de onde teriam saído, portanto, Ratzinger ou João Paulo II, não é? O Wojtyla, e, portanto, mesmo que a gente falasse da elevadíssima polémica do Ratzinger com o Habermas, também não chegámos a lado nenhum, porque 99% também não sabem quem é o Habermas e, portanto, também não interessava para nada. Por isso, a gente tem que ter uma certa calma, e eu percebo o travão do Otávio e o carro, não conhecia a história do carro, eu ainda sou menos versado em Fórmula 1 do que em Papas, portanto também não conhecia a história dos carros do Barrichello e do outro, do Schumacher, não é? Mas percebo o travão. Porque o facto de acharem que o Papa Francisco é cool ou porreiro em si, não demonstra nada.
apenas demonstra isto, penso eu. É que ele, com gestos simples, agradou a muita gente que não percebe nada do que é a Igreja. O que não tem mal nenhum. Há um jornalista do Spectator, que é Luke Coppen, que diz o seguinte, que eu acho muito bem observado. Eles pura e simplesmente pensam que ele é tão avesso aos dogmas católicos como eles próprios. Ou seja, eu cito, pensam que ele não é católico. E este Luke Coppen referia isto a propósito do Vaticano. Eu não sei, estou aqui 2 vaticanistas que podem confirmar, ter sido obrigado a desmentir uma notícia do La República assinada por um prestigiado jornalista, e aliás, penso que fundadora do La República, Eugênio Scalfari, onde se afirmava que o Papa Francisco tinha abolido, vejam só, o pecado. Era só isto, tinha abolido o pecado. E portanto, como o Vaticano desmentiu, este Coppen diz, bem, eles pensam que ele não é católico, quer dizer que pode haver aqui uma religião, que é tudo cool. E tal, pá, faz o que quiseres, pá, é cool. E tal. Pronto, não há regras, no rules, não é? Há um anúncio que diz isso. Por exemplo, o John Friedland, do The Guardian, proclamou que Francisco era o novo herói da esquerda. E ele baseava-se nisso porque os estudantes tinham substituído o Obama nos quartos, tinham tirado os pósteres do Obama e posto pósteres do Papa Francisco. E dias depois, curiosamente, isto foi feito com grandes parangonas no Guardian e noutros jornais, dias depois o Papa Francisco disse que havia uma espécie de progressismo adolescente à volta dele que ele não gostava muito. Esta frase ninguém citou. Porque contraria a tese central. E quando uma coisa contraria a tese central da imprensa, é naturalmente posta, obscurecida e deixada ou num canto de rodapé de notícia, ou mesmo em lado nenhum, que é o que acontece muitas vezes. Já aqui foi dito, por exemplo, que uma revista gay, a Advocate, deram-lhe um prémio. E deram-lhe um prémio porquê? Porque ele disse que se devia ter compaixão e sensibilidade para com os homossexuais. Isto é o artigo 2358 do Catecismo. Foi só isto que ele disse, mas eles não sabem que é o artigo 2358 do Catecismo, então achou que ele fez uma grande revelação do Papa Francisco. Achou que era preciso ter compaixão em relação às pessoas todas do mundo. E um dia vai receber também um prémio dos defensores dos animais, porque ele também vai dizer um dia que não se deve maltratar os gatos e os cães, porque faz parte de uma pessoa normal, bondosa, dizer coisas destas, não é? E a Esquire, para mim esta é a mais extraordinária de todas, a Esquire elegeu como o homem mais bem vestido do mundo. Eu nunca vi este Papa vestido de outra maneira que não fosse da mesma. Quer dizer, eu estou a pensar, quer dizer, se eu fosse de facto um pós-moderno, comprava uma coisa de Papa para andar bem vestido, porque. Mas, portanto, o que eu quero dizer é isto: é que no mundo a preto e branco, que é o mundo da imprensa, um homem ou é inteiramente mau, como eram os antecessores do Francisco, ou inteiramente bom, como Francisco, mesmo que nada de específico tenham feito para isso. Agora, há, portanto, para estas pessoas um Francisco imaginário. Esse Francisco imaginário que essas pessoas têm há de ordenar mulheres, há de casar homossexuais, há de permitir a adoção de crianças para homossexuais, há de permitir o aborto e há de fazer toda a agenda anticatólica, toda, que é um Francisco imaginário. Quando ele não fizer isto, não sei o que é que vai acontecer. Enfim, agora, onde é que está o segredo do Papa Francisco, porque ele também tem aqui um segredo, e as pessoas construírem este imaginário. E, do meu ponto, está na linguagem afetiva e próxima, que aqui já foi referida. Se o João Paulo II era um homem que falava para toda a gente, e quando falava para toda a gente chegava a cada um, eu penso que o Bergoglio é um homem que fala a cada um, e falando a cada um chega a toda a gente. Portanto, ele é mais intimista ao mesmo tempo. É muito pessoal. Fala por parábolas, como aqui já foi dito, e falar por parábolas tem um sentido bastante mais complexo, que eu agora não vou aqui desenvolver porque isso demora um bocado de tempo, mas tem um sentido muito mais complexo do que se possa pensar, porque quando se fala, enfim, indo para a frente, e portanto o Papa Francisco, se o João Paulo II era uma pessoa que a gente podia seguir como líder revolucionário de uma libertação qualquer
de um território qualquer. Se o Papa Bento XVI, Ratzinger, era uma pessoa que a gente gostava de estar com ele à lareira, a discutir filosofia, e ter em casa e estar ali longamente a discutir problemas teológicos e problemas filosóficos, eu acho que o Papa Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, é aquele tio que toda a gente gostava de ter um tio assim, que fosse lá à casa e que nos desse bons conselhos e que nos contasse umas piadas pelo meio, mais o que fez anteontem e mais não sei o que. E essa proximidade cria expectativas, e aqui é a parte importante, não só nesta imprensa que nunca gostou de Papa nenhum e agora gosta deste, mas em pessoas simples. Em cristãos e em não cristãos, em pessoas que nunca fizeram parte da Igreja. E eu penso que ele centrou toda a atividade dele este ano, e já parece mais de um ano, por um lado, mas por outro lado parece menos, é uma sensação contraditória. Por um lado parece que foi ontem. Aliás, ele foi eleito num dia em que eu estava na Capela do Rato a convite do padre Tolentino, e a gente ainda discutia se ele era Francisco de Assis, se era Xavier, se era Salles. Parece que já passou muito tempo por um lado, parece que passou pouco por outro, mas eu penso que ele pautou o papado todo, ou este ano, por aquilo que é o mandamento universal e aquilo que Jesus Cristo dizia que era o único dos mandamentos, que era o amor. Amai-vos uns aos outros. Eu penso que esse é que é o segredo. E isso foi é tão simples isto, não é? Porque o resto é tudo teologia e exegese e textos complexos que muita gente, mesmo cristã, católica, não compreende bem. E isto é muito simples. Amai os simples, os mais pobres, não é? É aquela coisa que dizia ao Otávio: eu vou atravessar a rua. Eu às vezes digo assim, o amor não é paixão, que no étimo quer dizer sofrimento até. O amor é pegar num homem sem abrigo, levá-lo para casa, dar-lhe banho e dar-lhe comida. Mas algum de nós faz isto? Eu não faço, juro. Quer dizer, mas às vezes dá-me vontade, quando vejo o Papa, às vezes digo assim, a próxima vez. Mas quer dizer, porque ele nos interpela a fazer isto, não é? Ele nos interpela a fazer isto. A gente ri-se, mas isto é verdade. Isto é que é amor pelo próximo. É isto que é amor pelo próximo. E portanto, eu acho que ele tem esta empatia geral com as pessoas, e é por isso que está o Vaticano cheio, estas coisas que já foram ditas. E por outro lado, há uma parte da esquerda também que descobriu agora umas coisas que ele disse, que já vinham da Rerum Novarum e de mais de 30 papas antes. Eu, aliás, tinha um texto em que citava fantasticamente um texto que diz: os trabalhadores, isolados e sem defesa, têm-se visto com o decorrer do tempo entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. A usura voraz veio agravar ainda mais o mal. Condenada muitas vezes pelo julgamento da Igreja, não tem deixado de ser praticada sob outra forma, por homens ávidos de ganância e da insaciável ambição. Isto é um texto com 123 anos de Leão XIII, da Rerum Novarum. Portanto, quer dizer, isto também não é novidade, mas as pessoas agora descobriram, não, para lá. E, para não falarmos, ninguém pode servir a dois senhores, ou não gostará de um deles, e gostará do outro, ou se dedica a um e desparece ao outro, que era não poderes servir a Deus e ao dinheiro, que é, como dizia São Mateus, que resumiu o pensamento de Cristo. A raiz de todos os males é a ganância do dinheiro, que é da primeira carta a Timóteo de São Paulo. E, portanto, não há dúvida que esta doutrina também é uma doutrina antiga. E por isso eu escrevi e mantenho que o súbito amor de uma certa gente pelo Papa tem o sabor de uma conversão. E essa conversão não é do Papa, é dessas pessoas. Ainda que na imaginação deles haja um Papa imaginário e a Igreja esteja a mudar muito mais do que de facto está a mudar. Mas de qualquer forma, também como está escrito pelo São Lucas, haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que 99 justos que entram, e portanto, olha, como se diz na minha terra, que haja fé. Pronto.